Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Realmente preciso do apoio de vocês. Por favor, se inscrevam no canal antes de assistir. Neste episódio, vamos discutir dois tópicos muito importantes. Cada tópico é importante e interessante, então não deixem de assistir nosso episódio até o fim. Hoje, iremos discutir. Tópico número 1. Acusações de Macron em Níger, embaixador refém do exército. Tópico número 2. Uma África em mudança, despedindo-se da influência francesa. Tópico número 1. Com mais detalhes, a situação gira em torno do embaixador francês em Níger, Sylvain Ity, que atualmente se encontra em circunstâncias desafiadoras dentro da embaixada francesa em Níger. Essas circunstâncias foram comparadas a uma situação de reféns pelo presidente Emmanuel Macron. Um dos problemas significativos enfrentados pelo embaixador Ity é a obstrução das entregas de alimentos à embaixada, o que o levou a depender de rações militares para se sustentar. O pano de fundo dessa crise diplomática está firmemente enraizado nos desenvolvimentos políticos que ocorreram em Níger. Em 26 de julho, ocorreu uma mudança de liderança quando o exército depôs o presidente Mohamed Bazoum do poder. Essa mudança levou os líderes militares de Níger a exigirem a saída do embaixador francês, emitindo um ultimato de 48 horas para sua partida em agosto. No entanto, o governo francês se recusou a cumprir essa exigência, se recusando a reconhecer a legitimidade do regime militar recém-estabelecido. Vale ressaltar que esse golpe recebeu condenações generalizadas da França e da maioria dos países vizinhos de Níger. A situação em curso deixou o embaixador Sylvain Ity em uma posição precária. Ele foi declarado persona non grata pela nova liderança em Níger, o que efetivamente o impede de deixar a embaixada. Além disso, seu acesso a alimentos tem sido severamente restrito, levando-o a depender de rações militares para se sustentar. Quando questionado sobre a possibilidade de evacuar o embaixador para a França, o presidente Macron enfatizou a importância da coordenação com o presidente Bazoum, a quem ele reconhece como a autoridade legítima em Níger. Macron também afirmou que mantém comunicação regular com o presidente Bazoum para tratar desse e de outros assuntos urgentes. É essencial reconhecer que a França possui uma presença militar significativa em Níger, com cerca de 1.500 soldados estacionados no país. No início deste mês, a nova liderança em Níger encerrou acordos de cooperação militar existentes com a França e pediu a rápida retirada das tropas francesas. Apesar desses desenvolvimentos, Macron consistentemente rejeitou os apelos para remover o embaixador francês de Níger, uma posição que está alinhada com a posição da União Europeia, UE. A UE também se recusou a reconhecer as autoridades que assumiram o controle em Níger e descreveu a demanda pela remoção do embaixador como um ato provocativo. A situação em Níger faz parte de um padrão mais amplo de instabilidade política e golpes na região do Sahel, ao sul do deserto do Saara. O presidente Macron caracterizou essa tendência como uma epidemia de golpes nos últimos anos. Vários países da região, incluindo Mali, Burkina Faso e Guiné, experimentaram regimes militares substituindo governos eleitos, destacando ainda mais a fragilidade da governança na área. Diante desses desenvolvimentos, é crucial mantermos uma perspectiva neutra e analítica ao considerar a situação em Níger. Essa situação levanta uma série de perguntas importantes sobre as relações diplomáticas, o papel da presença militar estrangeira e a legitimidade dos governos após transições políticas. Também destaca os desafios significativos enfrentados pelos diplomatas que atuam em países enfrentando convulsões políticas. Como observadores, é imperativo que consideremos cuidadosamente diversos aspectos dessa situação. Quais as potenciais consequências da recusa da França em cumprir a demanda pela remoção do embaixador? Como as relações diplomáticas entre nações podem ser gerenciadas de forma eficaz durante períodos de instabilidade política? Além disso, qual deve ser o papel de organizações internacionais, como a União Europeia, em lidar e mitigar crises como essa? Convidamos vocês a compartilharem suas opiniões e insights sobre o assunto na seção de comentários abaixo.
Suas perspectivas e análises podem contribuir significativamente para uma compreensão mais abrangente das dinâmicas complexas em jogo em Níger e em regiões semelhantes que enfrentam desafios políticos. Tópico número 2. Uma África em transformação, em dizendo adeus à influência francesa. Nos últimos anos, uma série de agitações políticas, frequentemente chamadas de golpes, tem varrido várias nações africanas, principalmente na África Ocidental e Central. Esses acontecimentos têm gerado discussões sobre o papel das ex-potências coloniais, em particular a França, na política contemporânea da região. Este artigo examina esses eventos com uma perspectiva neutra e analítica, destacando seu contexto histórico, implicações econômicas e o potencial de mudança na dinâmica política africana. A ocorrência de golpes, ou mudanças repentinas de liderança, pode ser comparada a uma correria louca ou bousculade. Esses acontecimentos tendem a ser contagiosos, com nações vizinhas frequentemente passando por transições políticas semelhantes. Esse fenômeno tem sido observado não apenas na África, mas também na América do Sul, e as ocorrências recentes levantam questões sobre a possibilidade de desenvolvimentos semelhantes em outras regiões, incluindo a América do Norte. A atual onda de golpes na África Ocidental e Central marca uma mudança significativa no cenário político da região. Desde 2020, países como Chad, Mali, Níger, Guiné, Sudão, Burkina Faso e, mais recentemente, Gabão, passaram por transições políticas caracterizadas pelo surgimento de juntas militares. Essa ressurgência do governo militar representa uma ruptura em relação aos ciclos anteriores de democracia e ditadura que caracterizaram muitas nações africanas desde a década de 1970. A onda de golpes em curso na África Ocidental e Central pode ser vista como uma resposta ao fim de uma importante fase histórica, o fim do colonialismo francês. Embora o processo de descolonização tenha começado formalmente nas décadas de 1950 e 60, seus efeitos continuaram a moldar a política da região até os dias atuais. A situação em evolução na África marca um ponto de inflexão significativo, potencialmente rivalizando com o impacto da Primavera Árabe em 2010. Para entender a dinâmica atual, vamos começar pela República Centro-Africana, TRCA. Localizada no centro geográfico do continente, a RCA possui uma população relativamente pequena de 6 milhões de pessoas espalhadas por um vasto território. Ela é cortada pelo 10º paralelo, que historicamente representava a divisão entre o cristianismo e o islamismo na região. Durante a década de 1880, colonizadores alemães consideraram o Bangui Chari, atualmente a RCA, como um centro estratégico para seu projeto Mittelafrica. Já a França garantiu o controle de uma porção significativa do continente africano após o processo de partilha colonial ocorrido em Berlim em 1884-85. Isso incluía o atual Senegal, Mali, Níger, Burkina Faso, Gabão, Camarões, Costa do Marfim e outros. O fio condutor comum que unia essas regiões diversas era a língua francesa, as tradições políticas e a cultura. O colonialismo francês, ao contrário de algumas outras potências coloniais, combinava uma busca aquisitiva com uma missão cultural paternalista conhecida como missão civilizadora. Essa ideologia enfatizava o domínio não apenas sobre pessoas, mas também sobre a natureza, a economia, as hierarquias sociais e os impulsos políticos, o que contribuiu para a durabilidade do domínio colonial francês. No entanto, o colonialismo francês sempre foi uma questão controversa, tanto dentro da França quanto entre os intelectuais africanos. A primeira rebelião de escravos bem-sucedida da história ocorreu na colônia francesa de Saint-Domingue, hoje Haiti, há mais de 2 séculos. Figuras dissidentes como Blaise Diagne no Senegal avançaram o conceito de negritude, uma forma de consciência negra pan-africana enraizada na cultura francesa. A inteligentsia francesa também se envolveu no discurso anticolonial, como exemplificado pela obra de André Gide Viagem ao Congo, 1927. O domínio colonial funcionava como um negócio mantido pela força. As colônias africanas francesas eram agrupadas em 2 grandes entidades, a África Equatorial Francesa e a África Ocidental Francesa.
As fronteiras dessas colônias muitas vezes eram arbitrárias, e seu senso de identidade nacional era nebuloso. Muitos líderes africanos dentro dessas federações viam a independência com ceticismo, mas consideravam a libertação como algo inegociável. Diferentemente da abordagem britânica, em que os políticos africanos tinham pouca influência na política britânica antes da independência, os políticos africanos franceses estavam profundamente enraizados na matriz política francesa. Eles previam as complexidades da construção nacional e defendiam um conceito moderno de Estado multinacional, enfatizando a coexistência de diversos grupos étnicos e culturais. Em 1946, Charles de Gaulle defendeu uma forma federativa de organização para as colônias africanas francesas. Na República Centro-Africana, Barthélemy Boganda, uma figura proeminente, propôs uma federação chamada República do Equador como substituição para a África Equatorial Francesa. Ele até mesmo idealizou uma união mais ampla conhecida como Estados Unidos da África Latina, abrangendo regiões de Angola a Chad. As ideias ambiciosas de Boganda enfrentaram resistência de interesses arraigados, principalmente no Gabão. Esses interesses viam o Estado-nação como a melhor forma de manter o controle econômico. Quando Obangui Chari recebeu autonomia em 1958, Boganda expressou preocupações sobre a capacidade de políticos locais inexperientes para governar efetivamente. Ele os chamou de Mouzouveko ou brancos negros. No entanto, a visão de Boganda foi interrompida quando ele morreu em um misterioso acidente de avião em 1959. A RCA subsequentemente passou por uma série de ditaduras até o início dos anos 1990, quando uma forma de democracia foi introduzida. Ange Félix Patassé foi eleito presidente, mas foi posteriormente deposto em um golpe liderado pelo general François Bozizé em 2003. Em 2013, o país enfrentou uma guerra civil, com o grupo rebelde Seleka ganhando destaque. O conflito era alimentado por queixas relacionadas à distribuição de recursos, com a população do norte se sentindo excluída dos benefícios das concessões de diamante e petróleo detidas pela liderança do sul, legitimadas pelo apoio ocidental. Durante esse período, surgiram relatos sobre o Grupo Wagner, uma empresa militar privada, operando no norte da RCA em troca de garantir concessões de recursos. Essa mudança marcou uma mudança nas relações tradicionais entre as elites africanas e parisienses, que se sustentaram por décadas. Um aspecto significativo da independência da francofonia é o arranjo monetário. Em vez de cunhar suas próprias moedas, as antigas colônias africanas da França ingressaram em duas uniões monetárias, a Comunidade Econômica e Monetária da África Central e a União Econômica e Monetária do Oeste Africano. Essas uniões adotaram o franco CFA, inicialmente fixado ao franco francês e posteriormente ao euro. O Banco da França imprimia as notas do CFA, e os países membros eram obrigados a manter mais de 50% dos ativos de seus bancos centrais no Tesouro francês. Esse arranjo monetário tem permanecido amplamente opaco fora da França e da francofonia. Ele criou um sistema complexo de interdependência econômica, no qual as elites africanas e a classe política francesa dependem mutuamente. Na prática, isso levou a um entendimento tácito em que o exército francês apoia o governo vigente e, quando necessário, apoia mudanças de regime. Esse arranjo tem alimentado a corrupção em grande escala, manchando tanto as elites francesas quanto as africanas. Apesar de protestos ocasionais, a França continua a atrair turistas, enquanto muitas nações africanas, incluindo a RCA, lutam com subdesenvolvimento, infraestrutura precária e desafios de governança. As mudanças políticas recentes no Níger, Mali e Gabão são caracterizadas por desafios únicos, tornando essencial examinar cada caso individualmente. Além disso, o 10º paralelo emergiu como uma linha divisória, contribuindo para conflitos civis que envolveram a intervenção militar francesa, muitas vezes com resultados desastrosos. A região está agora em uma encruzilhada, com a possibilidade de obter independência da França. No entanto, as negociações ocorrerão em meio a um caos enraizado, com juntas militares governando nações desestabilizadas. O vácuo deixado por uma França em declínio permanece indefinido,
preparando o cenário para um período transformador na história africana, marcado por incertezas e mudanças. É uma história em evolução que vale a pena observar e discutir. Quais são suas opiniões sobre esses desenvolvimentos? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários.